Olá, tudo bem com vocês? Você sabe o que é CLT? Neste vídeo, gostaria de explicar um pouco o que é CLT, pois muitos não sabem o que é CLT. Muitas pessoas ouvem falar CLT, CLT e não sabem. Então vamos lá. O que é CLT? Veja seus significados e conceito. A Consolidação das Leis dos Trabalhos, CLT, é o conjunto de leis que regulamenta as relações trabalhistas no Brasil. Criada em 1943, ela estabelece direitos e deveres dos empregadores e trabalhadores, abrangendo temas como salário mínimo, jornada de trabalho, férias, 13º, entre outros. No momento de sua criação, ela foi bastante celebrada, isso porque os trabalhadores tinham bons motivos para querer que o Código Trabalhista, que defendesse seus direitos, fosse mais acessível. Esse código é válido até hoje, porém já sofreu modificações, ajustes, acréscimos e ao longo dos anos para tentar acompanhar a evolução da sociedade e do universo do trabalho. Por tudo isso, conhece suas regras. É fundamental seguir em frente com a leitura, saiba o que significa CLT e qual a sua importância. Acompanhe o conteúdo pelo índice abaixo. O que significa CLT? CLT é a sigla para Consolidação das Leis do Trabalho. Então, quando alguém lhe falar sobre CLT, você vai já saber que é o quê? Que é a consolidação das leis do trabalho, ou lei do trabalho, para ficar mais. O que é CLT? A lei do trabalho é um regime ao qual a pessoa trabalha, CLT, né? Significa então que a CLT é a legislação trabalhista que apresenta as regras para uma relação de vínculo empregatício. Em seu texto estão descritos não apenas os direitos, mas também os deveres de empregadores e funcionários. A CLT foi criada a partir da necessidade de regulamentar algumas categorias profissionais mais específicas. Com ela foram legalizadas jornadas de trabalho, as condições, os benefícios e direitos de ambas partes. Essa foi sem dúvida uma conquista para todos os trabalhadores brasileiros e também para os patrões, como veremos mais à frente. Por conta desse conteúdo tão complexo, o texto da CLT é bastante longo e cheio de detalhes importantes, mas não precisa se preocupar, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre a CLT, assim como as leis trabalhistas, né? Vamos estar explicando a vocês. Quando e por que a CLT foi criada? Para entender o que é CLT, é interessante começar com a sua criação, que se deu em 1º de maio de 1943. A Consolidação da Lei do Trabalho foi apresentada na forma de decreto, Lei 5.452, sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas no período do Estado Novo. Esse nome, inclusive, não é por acaso, consolidar é por definição tomar sólido ou fortalecer. A ideia da CLT foi fazer um compilado de todas as legislações trabalhistas já existentes no Brasil. Até então, essa reunião de todas as leis em um só documento fortaleceu a defesa dos direitos dos trabalhadores. Isso porque tornou mais simples o acesso às regras sempre que necessário. Para que você tenha uma ideia da importância desse fato, imagine um estádio de futebol lotado de brasileiros, como em uma partida para disputar o título de um grande campeonato. Foi basicamente isso o que aconteceu. Getúlio Vargas assinou o decreto no São Januário, mais conhecido como Estádio do Vasco da Gama, e diante de uma multidão que se reuniu para comemorar o fato. A luta pelos direitos dos trabalhadores. A comemoração da assinatura da Consolidação das Leis do Trabalho, como a conquista de um título de campeonato, teve boas razões. Quando analisamos as histórias por trás da criação da CLT, vemos que conflito entre trabalhadores e patrões eram situações comuns no país desde a abolição da escravatura em 1888. Havia muito debate em torno do valor do salário pago aos trabalhadores na época, e isso prejudicava a relação de trabalho. Toda essa situação evoluiu, impulsionada por diversas reivindicações. Foram fora do Brasil, a Revolução Industrial, que aconteceu na Europa no século 23, ou 18 e 16, a
apresentou máquinas capazes de substituir a mão de obra humana, essa revolução esqueceu o cenário e, consequentemente, impulsionou os movimentos em defesa dos direitos dos trabalhadores. Condições de trabalhos ruins, salários baixos, jornada exaustiva, levaram a questionamentos, greve, revoltas sociais. Vale mencionar que, nessa época, mulheres e crianças podiam trabalhar, mas recebiam menos que os homens adultos. Quando o Brasil finalmente começou a se desenvolver no ramo da indústria, o que se viu lá fora se tornou inspiração para os movimentos organizados por operários aqui. O objetivo era mesmo buscar melhores condições de trabalho e remuneração justa, além, claro, da garantia de direitos aos trabalhadores, que sempre foram estendidos como o elo mais fraco nas relações com empregadores. A história por trás da CLT, da criação da CLT ainda, em 1831, o Brasil começou a apresentar normas que tinham o objetivo de orientar as relações trabalhistas. Naquele ano, por exemplo, foi assinado um decreto que regulamentava o trabalho de menores de idade. A partir daí vieram outros abordando diferentes pontos, que era motivo de conflito. Vamos dar um salvo na história e nos ater ao seguinte acontecimento. A criação do Ministério do Trabalho, em novembro de 1930, a Constituição Federal de 1934, a criação da Justiça do Trabalho em 1941. É interessante saber que foi a Constituição de 1934 que apresentou regras como salário mínimo, a jornada de 8 horas de trabalho, com direito a repouso semanal e férias remuneradas. Assim, sendo analisando esses fatos históricos, vemos que a medida de proteção aos direitos do trabalhador estavam ganhando contorno mais firmes e oficiais a partir da década de 30. A Justiça do Trabalho então recebeu a missão de resolver os conflitos envolvendo empregadores e seus funcionários. A partir dessa demanda constitucional, a CLT foi criada contribuindo para embasar o cumprimento dessas tarefas. O momento foi bastante oportuno, porque naquela época a indústria avançava no Brasil. Com ela vieram os mesmos dilemas de outros países mais avançados, em especial a Inglaterra, que já havia enfrentado os problemas do trabalhador urbano. Naturalmente, o crescimento das classes operárias estava atrelado ao aumento da reivindicação. Para atendê-las, estabelecer a ordem, o governo agiu o resultado daquilo que é a CLT. Hoje não foi alcançado a partir de um processo legislativo comum, como veremos. Seu texto foi criado por diversos juristas do país, 4 fontes ou influências que merecem destaque, foram usadas como inspiração, são elas. Primeira conclusão do primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, que aconteceu em maio de 1941. As Convenções Internacionais de Trabalho, o documento Encíclica Rerum Novarum, ou das Coisas Novas na tradução para o português, redigido pelo Papa Leão XVIII, em 15 de maio de 1891. Abordando questões relativas às classes trabalhadoras, a Carta de Lavoro, a italiana, a Carta do Trabalho apresentada por Benito Mussolini. Ao longo dos anos, a CLT foi editada para atualizar e remover ou incluir novas regras com o objetivo de corrigir falhas inadequadas. Apesar disso, por muito tempo, desde a sua criação, o Código de Lei do Trabalho brasileiro foi duramente criticado por ser considerado ultrapassado, tipo arcaico, né? Isso mudou, contudo, a partir do surgimento da reforma trabalhista de 2017, a atualização que visa acompanhar as mudanças socioeconômicas do país. Mas na época da criação da CLT, muitos juristas consideravam um documento vanguardista, principalmente porque o Brasil era um país agrário. Dessa forma, a consolidação já antevia uma urbanização. Como resultado de todo esse processo, contexto histórico, a consolidação das leis do trabalho se tornou o documento principal sobre os vínculos empregatícios, apresentado direitos e deveres, tanto de empregadores quanto de empregados. A regra da CLT considera as relações individuais e coletivas de trabalho visando proteger o trabalhador rural e urbano. Importante saber, porém, que aqueles que ocupam cargos públicos, assim como servidores de autarquia pública, não são protegidos pela CLT. O mesmo vale para trabalhadores rurais, que, como expõe o Código 7º do Código, não são empregados em atividade classificada como industriais ou comerciais. Conceitos importantes da CLT. Como vimos, a partir dessa explicação histórica, a criação da CLT tinha por objetivo evitar ou resolver eventuais conflitos em uma
uma relação trabalhista. Além de proteger os direitos do trabalhador, quando um documento de tamanha relevância é criado, alguns conceitos básicos precisam ser redefinidos. Assim não fica dúvida ou brechas para que a lei seja descumprida. Conceitos fundamentais da CLT. Para apresentar as regras sobre as relações de trabalho e determinar quais são os direitos e deveres da parte, a CLT precisou definir primeiro alguns conceitos fundamentais para sua aplicação. Vamos a algum deles. Empregador, por definição do artigo 2º da Consideração da Lei do Trabalho, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que assume o risco da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Empregado, já por definição do artigo 3, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário. Serviço efetivo, que define como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando a execução ordem, salvo a disposição especial expressadamente consignada. Este último ponto serve, inclusive, para indicar a ocorrência de mudanças pelas quais a CLT pode passar, para se adequar aos avanços do universo do trabalho. Com a reforma trabalhista, Lei 13.467, aprovada em novembro de 2017, houve uma alteração para evitar interpretações erradas. Trata-se de situações em que o funcionário decide por escolha própria buscar proteção pessoal dentro da empresa, por exemplo, em função do mau tempo. E esses são os tópicos, né, da CLT, né? Um resumo bem grande, né, para que você possa entender um pouco o que é CLT. E aí, quando alguém lhe perguntar um pouco sobre a CLT, você vai saber o que é a CLT, né? Que é como as consolidações do regime de trabalho aonde o trabalhador é inserido. Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de clicar em gostei, compartilhar o vídeo se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.